Boa noite, doutora Débora, tudo bem? Boa noite, Malu. Tudo bem? E você? Tudo bem também. Que bom recebê-la nessa noite. Estou muito orgulhosa de que você é a minha entrevistada, porque você é a nossa representante aí como das mulheres na OAB Itu, Obrigada. na diretoria. E vamos lá, a doutora Débora Gazeta é advogada, pós-graduanda em Direito de Família e Sucessões, né? Sim. Secretária-geral adjunta da OAB daqui de Itu e é presidente da Comissão da Assistência Judiciária Gratuita daqui de Itu também, né? Isso. Doutora Débora, vamos Sim. começar então falando primeiro da sua vida profissional, né? Primeiro como estudante, por que que você escolheu a faculdade de Direito? O que te inspirou a fazer Direito? Malu, inicialmente eu quero agradecer pelo convite. Me sinto honrada pelo convite. Parabenizo a comissão por essa excelente ideia, esse bate-papo entre nós, advogados, estudantes, bacharéis. Muito bacana a ideia. E agora vamos ao assunto, né? A gente E aprende muito com vocês. Obrigada, igualmente. Então, eu comecei, na verdade, a ideia do direito começou na minha adolescência. As pessoas falavam, ai, você tem que fazer direito, porque você é muito justa, você é muito firme na sua decisão, o que você decide, você, sabe, não volta atrás. Então, você tem que fazer direito e tal. Mas eu tinha dúvidas, porque eu tinha vontade de fazer engenharia civil, nada a ver com Não, direito, né? nada a ver. Pensava também em serviço social e psicologia. Aí, no Psicologia. final do ensino médio, eu me inscrevi para o vestibular da Facens, para cursar engenharia civil. Aí, antes do vestibular, eu fiz um teste vocacional e deu direito no meu teste vocacional. Olha só. Aí eu pensei, não, acho que é isso mesmo, acho que as pessoas, elas têm razão e eu vou cursar direito. Foi aí que tudo começou. Eu entrei na faculdade de Direito em 99, prestei o vestibular naquele ano, em janeiro daquele ano, entrei na faculdade, mas meu pai tinha falecido no ano anterior. Então, quando eu passei no vestibular, eu estava ainda lidando com o luto, com a morte do meu pai. E Entendi. aí, naquele ano, eu entrei em depressão. No primeiro ano de direito, eu entrei em depressão. Eu fiz o ano todo, mas eu reprovei. Eu reprovei no primeiro ano. E aí, eu tive vergonha de dar continuidade no ano seguinte. Eu tive vergonha de voltar no primeiro ano. E aí, eu falei para minha mãe: não vou mais fazer. Eu não vou voltar mais para a faculdade. Minha mãe falou: imagina, nada a ver, o que que tem? Eu falei: não, não tenho coragem, tenho vergonha, né? Tenho Uhum. vergonha. Todo mundo da minha turma no segundo ano, eu vou continuar no primeiro ano, não vou voltar. Aí eu fiquei um ano parada, fiz 99, reprovei. 2000 eu fiquei parada, voltei em 2001. Aí eu fui até o final. Em 2006, a minha turma concluiu, né? A minha turma concluiu em 2006. Eu peguei uma DP de Direito Tributário. Você fez FADTU? Fiz. Então você sabe Eu quem é o entrei em professor. 2006. Então, eu peguei DP de Direito Tributário, com aquele, né, que todo mundo E a maioria do conhece. pessoal Ele é o terror, né? Terror do direito dele e da tributário. Malu, da Dona Maria Luísa. Pois é, pois é. Mas com ela eu até ia bem, viu? Mas o problema era ele. E olha que eu estudava pra caramba, sentava na primeira carteira, mas mesmo assim, não deu, não fluiu. Aí eu peguei DP, mas estava com problemas financeiros, não voltei pro ano seguinte para fazer DP, mas comecei a trabalhar num escritório de advocacia. E aí eu fiquei 5 anos trabalhando nesse escritório. 5 anos, desculpa, vamos, né? Pulei uma parte. No terceiro ano que eu estava nesse escritório, eu voltei para a faculdade para fazer direito tributário. E aí eu fiz a DP de direito tributário,
Fiz algumas adaptações, porque a grade já era outra. Fiz algumas adaptações. E aí, no terceiro ano que eu estava nesse escritório. Aí eu trabalhei mais 2 anos nesse escritório, passei no exame da ordem, fiquei mais 6 meses no escritório e depois saí. Foi assim que No tudo começou. escritório você trabalhava como uma espécie de estagiária? Isso, exatamente. Aí depois que eu passei na ordem, eu fiquei mais 6 meses nesse escritório e aí eu saí para trabalhar sozinha. Aí já foi direto como autônoma. Sim. Você Aí, já tinha uma experiência de 5 anos de escritório, né? exatamente, exatamente. Tanto é que na faculdade eu sempre tive muita afinidade com direito penal. Sempre gostei. As minhas melhores notas eram em direito penal. Mas quando eu fui para esse escritório, eu fiz estágio no fórum na área criminal. Mas quando eu fui para esse escritório, eu comecei a trabalhar no cível, desenvolver petições iniciais da área cível. Então eu saí com uma experiência, uma certa experiência no cível. E foi aí que eu pensei, vou me estabilizar nisso, é o que eu sei fazer. Aí comecei sozinha, mas assim, o problema de começar sozinha é aquilo, é muita vontade de advogar e poucos clientes, né? Na verdade, eu não tinha nenhum cliente quando eu comecei, né? Pra ser sincera, eu não tinha um cliente. Mas aí eu comecei advogando na minha casa. No primeiro ano, eu advoguei na minha casa, um ano inteiro na minha casa. E aí, no ano seguinte, eu me inscrevi na assistência, no convênio, né, da assistência, e comecei e entrei na comissão da assistência. E aí foi que eu conheci uma amiga que estava procurando uma parceria aí para abrir um escritório. E aí nós abrimos o escritório juntas. E isso foi em 2014. 2014 nós abrimos o escritório. E aí depois de um tempo, mas assim, a gente dividia a sala e os gastos, né? Não era exatamente uma sociedade. A gente dividia os gastos. Era uma E aí, parceria. isso, exatamente. E aí, depois de 2 anos, ela falou para mim, Débora, eu não quero dar continuidade, tô pensando em voltar para minha casa, eu acho que vai ser mais fácil para mim, eu vou economizar. Aí ela acabou voltando para casa dela e eu continuei sozinha. Até hoje eu continuo no mesmo lugar, mas sozinha. Sozinha, até hoje. Sim, sim. E sua especialidade é na área civil, direito de Isso, família, cível e direito de família. entendi. Cível eu aprendi a gostar, né? Porque eu entrei nesse escritório e aí eu comecei a trabalhar na área e fui aprendendo a gostar. Agora, direito de família é minha paixão. Eu faço por amor mesmo, é o que realmente eu gosto, me identifico. E você acha que fazer uma especialização na área faz diferença na vida do advogado? Ah, sim, sem dúvidas, sem Na dúvidas. atuação, Sim, mas sim. No início é difícil. No início é difícil, eu entendo que é difícil para todo mundo. Você fala, não, eu vou fazer só isso e, né? No início é complicado, mas depois eu acho que tem sim que se especializar, ver onde tem mais afinidade, né? Porque geralmente a gente se dedica mais no que gosta, né? Do que gosta. com Então, certeza. eu acho bacana se especializar sim. Lógico, como advogado, a gente tem que conhecer de tudo um pouco, né? Mas a especialização eu acho fundamental. Direcionar, né? Ter um público direcionado, Exatamente, sim. clientela. Você daria alguma dica assim para promover o trabalho que você fez para esse começo que é duro, que às vezes a gente não tem clientela? Como alguma dica de promoção do seu próprio trabalho? Malu, na verdade, eu, particularmente, não investi muito nisso, não, sabe? Eu acho que foi o boca a boca, a indicação, um foi passando para o outro e foi acontecendo. Mas eu acho bacana, sim, quem investe. Hoje nós temos aí as redes sociais, né? Eu acho bacana, lógico, tomando cuidado
com a ética, né? Mas eu acho bacana, assim, investir nisso. Nossa, a gente tem muita ferramenta aí para explorar, eu acho bem bacana. No meu caso, eu sou arcaica, né? Eu sou da época do processo em papel, hein? Então, eu sou mais do boca a boca, mas eu acho bacana investir, sim, em divulgação. E aproveitando a oportunidade, você que começou, né, quando o processo ainda era físico e tudo mais, você sentiu muita diferença? Você gostou quando o processo se tornou digital? Você acha que melhorou? Melhorou muito pela facilidade, né? Você protocola ali. Antes não, um protocolo, tinha que pegar o carro, ir até o fórum, protocolar, pegar a filinha tal, né? Não podia perder horário? Exatamente. Tipo, consultar um processo, tinha que ir até o fórum, pedir o processo, consultar, ir até a sala da ordem, tirar cópia, né? Ou então tirar foto depois, porque aí vem a máquina digital, todo mundo ia de máquina digital no fórum, tirar foto de processo, tudo. Facilitou muito, muito mesmo. Mas eu sinto falta do papel. Eu gosto de folhear, eu gosto de papel. Até livro, Não, eu gosto do livro, sabe? sim, Ler, eu também. Às pegar, vezes, quando, sentir. quando é uma petição muito complexa e eu tenho que fazer também alguma defesa e tal, eu gosto de imprimir e dar uma ticada com a caneta, né? Sim, sim, sim. Faz falta isso, né? Vai, É vai. necessário. Eu, pelo menos, né? Já Eu tem gente gosto. que é totalmente contra o papel, que não guarda nada, nada, nada. Sim, sim, Né? sim. Mas facilitou muito nesse sentido. Lógico, nós moramos no interior, então o fórum, por mais longe que seja, fica 15, 20 minutos, né? Do escritório, né? Mas em comarcas maiores, que o colega pega trânsito, nossa, deve ter facilitado muito mais. Se facilitou para nós aqui, né? Sim, sem dúvida. Se pegasse um trânsito e o fórum fechasse, você não protocolava, né? Então, Exatamente, aquele desespero, né? é verdade. E você, como presidente da Comissão da Assistência Judiciária daqui de Tu, você indicaria para o jovem advogado que está iniciando agora, que fizesse assistência judiciária? Você acha que isso é um ponto Sem positivo? dúvidas, sem dúvidas. Eu acho que é o início, é um aprendizado assim enorme, enorme, tanto nos casos, né? Como também um aprendizado para a vida, porque a gente ali a gente se depara com coisas que você fala, nossa, é isso mesmo que está acontecendo, sabe? Então, acho que é um aprendizado para a vida, tanto profissional como para a vida. Eu acho que todo mundo tem que começar por aí, pela assistência. E assistência pode trazer clientes, né? De repente você não é conhecido, você não tem, você começou sozinho mesmo, sem um parente na área, sem ninguém para te dar uma força. Então você começa por ali, sabe? Um cliente da assistência pode te indicar tantos outros colegas, tantos outros amigos que ele tem, ele vai te indicar, ou então ele mesmo, posteriormente, vai voltar. Então eu indico. É um grande aprendizado mesmo. Eu acho que é verdade, não só em conhecimento profissional, como lidar com o cliente, com o ser humano, né? Porque nós estamos lidando Sim, com exatamente. Os pessoas. macetes do dia a dia, né? Como atender, tipo, faz uma entrevista com o cliente, pega uma folha, faz uma entrevista, pede para ele assinar depois. Se ele for alfabetizado, pede para ele mesmo colocar ali no papel a história dele. Depois ele assina tudo, para depois ele, eu não falei isso. Não foi isso que eu quis dizer, sabe? Pelo menos a entrevista tá ali documentada. Se você recebe um documento, você faz o terminho de recebimento. Se você entrega o documento para o cliente, você faz um terminho de entrega. Tudo isso é experiência. E na assistência, no termo do convênio da assistência, tem tudo isso. Não sei se você já chegou a ver, mas tem tudo no terminho. Tem a folhinha da entrevista, tem a folhinha de recebimento de documento, tem a folhinha de entrega de documento, tem tudo ali, é um roteirinho, sabe? É aprendizado mesmo. É aprendizado e a responsabilidade que o advogado tem, né? Todas essas Sim, precauções, sim, da sim, com responsabilidade que certeza. nós temos, não só como Com pessoas, mas certeza. perante o nosso código de ética e tudo mais, né?
Sem dúvidas, sem dúvidas. E tem alguma coisa assim na sua carreira que você diria assim, olha, fiz errado e aconselho a não fazer errado? Cobrar antes de tudo. Eu acho que eu era muito ingênua nessa parte, sabe? As pessoas me procuravam e aí eu já agendava um horário e já ouvia a pessoa e já passava tudo que tinha para ser feito, os meios necessários, os documentos que eu precisava e depois que eu ia falar em valor. E aí depois que a pessoa estava com toda a informação que eu ia falar em valor, ela acabava desistindo, sabe? Então, Uhum. hoje, no agendamento, marcou a consulta, eu já informo o valor da consulta, tudo. E tudo que eu vou fazer é mediante pagamento. Não faço mais nada antes de receber, Entendi, sabe? Mas entendi. isso eu aprendi na prática. Entendi como lidar. Legal. É, para não ter o aviltamento de honorários que a gente já conhece Sim, aí, né? sim, Principalmente sim. entre os jovens advogados. Sim, e às vezes você passa toda a informação e a pessoa vai, já com a informação, ela vai procurar outro colega, né? Então É, você se dedicou, você disponibilizou o seu tempo ali, né? Para nada. é, verdade. E perguntar algo pessoal assim, para nós que somos mulheres, né? Você aí na comissão, aliás, na diretoria da OAB, é a única mulher, A tal. única. Você, como mulher, sentiu alguma dificuldade na advocacia por ser mulher? Ou você nunca sentiu isso? Não, não, não. No início, talvez dificuldade por ser jovem, ou aparentar-me jovem, porque eu também não sou tão jovem, né? Mas eu acho que eu senti mais dificuldade nesse sentido, porque a pessoa, ela acha que vai encontrar alguém, sabe? Assim, tipo, ai, uma senhora advogada, né? Aí vem, ai, você é advogada, mas novinha, quantos anos você tem, né? Mas Uhum. nesse sentido de ser mulher, não. Eu acho que até isso até facilita em alguns aspectos. Não sei você, mas numa sala que só tem homens, numa audiência, juiz, advogados, promotor, eu acho que a gente sendo mulher até facilita, sabia? Eu acho que a gente é a recepção é melhor. Não sei, eu sinto É. isso. Eu acho que a recepção é Eu não, melhor. eu não sou da área penal, mas todas as vezes que eu fui em, por exemplo, delegacia, acho que na área criminal, o pessoal pega mais leve quando é mulher. Né? Não Eu vejo. sinto isso em audiências, assim, eu sinto. Mas por outro lado, opa, caí, mas voltei. Por outro lado, em razão da idade, eu senti isso, ai, você é jovem, você é advogada, quanto tempo faz que você. Nesse sentido, mas por ser mulher, não. Que Nunca tive bom, problema. que bom. E como que é a sua rotina hoje na advocacia? Eu sou um pouco diferente porque tem, além da advocacia tem a OAB, né? Exatamente, exatamente. A minha rotina é a rotina de como qualquer outro advogado, é a mesma rotina, atender cliente, né, dar andamento em processo, analisar, estudar. Aí tem a parte da comissão, que a gente atende às terças e quintas-feiras, né? Os hipossuficientes lá na OAB. Então tem esse atendimento pela manhã. E tem a rotina da diretoria, né? Então, acho que o diferencial aí, a diferença de um advogado para nós, assim, é isso, a diretoria que toma um certo tempo, que exige, né? Lógico, e a comissão da assistência. Legal. É, é um trabalho que você tem que se dedicar, mas vale a pena também, né? Sim, sim, sem dúvidas. Principalmente para os jovens advogados, a gente fala para eles participarem da OAB, seja em comissão, seja dos eventos, que isso traz, angaria conhecimento, relacionamento com os colegas é muito bom ter, e além de tudo que traz talvez um certo status profissional, como seja, né? Mas que
que nos ajuda, né? Nos favorece como profissionais, né? Com Sim, certeza. com certeza. Porque assim, eu me lembro que eu não tinha nenhum contato com a OAB. Não tinha, eu me formei, aí eu trabalhei no escritório, tudo, mas era um trabalho interno, não tinha contato. Eu ia ao fórum às vezes. Então, eu não tinha contato com os demais colegas. Aí, na minha primeira triagem, eu fui fazer triagem, era o Rui, o presidente da comissão. E eu escutei o Rui comentando com alguém que estava precisando de pessoas ali na comissão. Aí eu fiz a triagem, fiquei a manhã toda fazendo triagem e tudo. E aí depois eu fui conversar com ele. Eu falei, ai, Rui, eu te ouvi falando e tal, eu quero participar. E aí que eu comecei, sabe? Aí eu comecei, Uhum. falei, ai, como funciona? Eu nem sabia direito como funcionava. Na verdade, eu não sabia direito, não tinha ideia do que era. Mas eu ouvi ele falando que precisava, tal. Nem a triagem eu tinha ideia. Era a minha primeira vez na triagem. Mas aí eu me ofereci e ele falou, ah, pode começar semana que vem. Aí eu tô até hoje. Que Eu comecei bom. com o Rui, tô até hoje e, nossa, aí eu conheci a minha amiga, a primeira pessoa que eu fiz parceria, né, que nós dividimos o escritório. Foi aí que eu comecei a conhecer. E é bacana, sabe? Porque aí você aprende, você conhece pessoas, você aprende, você troca experiência. É muito bacana, vale a pena. Ai, imagino, com certeza. E a Bárbara está perguntando aqui, como você fez para conciliar tudo isso, né, da sua vida profissional com a sua vida pessoal? Estou fazendo ainda, às vezes enlouqueço. Às vezes eu dou uma surtada, uma enlouquecida, mas depois volta tudo ao normal. Mas assim, eu ainda sou solteira, né? Então, eu tenho um noivo, o Reinaldo. Acho que todo mundo conhece já, né? Porque o Reinaldo participa de tudo, né, com De nós. tudo. Mas assim, então, responsabilidade de casa, filhos, essas coisas eu não tenho. Então, eu acho que fica até mais leve, né? Até mais leve. Eu não tenho preocupação. Se eu tiver que ficar no escritório até mais tarde, até 9, 10 horas da noite, eu fico. Eu peço alguma coisa para comer ali, ali mesmo eu fico e boa. Chego em casa, tomo um banho e durmo, Fica né? até tarde no escritório. Às vezes é necessário, né? Um recurso, alguma coisa mais elaborada é necessário, acontece. Como a maioria dos advogados, né, Nuta? Sim, sim, faz parte, né? Faz Faz parte. parte, né? Sim, Principalmente com prazos, né? sim, sim. Mas é isso, Bárbara. Às vezes a gente dá uma surtada, enlouquece, e depois tá tudo certo, e depois a gente surta de novo e tá tudo certo, e assim vai. E já estamos chegando ao final. Você gostaria de deixar. Ah, o doutor Edson, tem mais uma pergunta aqui. Qual foi a sua maior dificuldade desde quando começou a advogar? Cliente, cliente. Trazer clientes, conquistar clientes. Eu acho que foi a minha maior dificuldade. Até porque eu comecei sozinha, né? Eu já vinha de um escritório, mas eu comecei sozinha e ninguém me conhecia e eu não conhecia ninguém também. E não tenho ninguém na família, advogado e tal. Então eu comecei mesmo assim, cru, sozinha. A maior dificuldade foi essa. Mas aí depois as coisas vão acontecendo, né? Um vai passando para o outro e vai acontecendo. E para quem está iniciando agora, você aconselharia a pessoa ir advogar sozinha, ela procurar uma experiência primeiro como empregado ou advogado associado? É, o que Malu, eu você acho que aconselharia? depende da situação. É uma escolha muito individual e depende. Você tem que analisar ali no momento o que é bom para você naquele momento, o que vai ser melhor. É lógico que começar com alguém, começar trabalhando com alguém, começar como empregado de alguém, eu acho bacana. É um fixo por mês. Você vai adquirir conhecimento, né? Porque na faculdade a gente aprende, mas assim, é na prática, é no dia a dia mesmo que nós vamos aprender de verdade, né? E a gente tá sempre aprendendo. Advogado, eu acho que é um eterno aprendiz. A gente Com nunca sabe certeza. tudo, né?
E Então, sempre que está estudando, porque sempre está mudando, né? exatamente, exatamente. Tem sempre estar estudando para se atualizar. Então, eu acho que depende de cada um, mas eu acho que é mais fácil sim começar com alguém, né? Até alguém mais experiente, ou trabalhando de empregado, ou começar com parceria com alguém mais experiente, eu acho que facilita muito. Eu gostaria de perguntar para você, assim, quando talvez você se formou, qual ano foi? Eu 2000? me formei em 2011, né? Que eu voltei para fazer 2011. tributário, tudo me formei em 2011. Era um pouquinho diferente do que é hoje, né? E eu digo até a jurisprudência nos tribunais, nós não tínhamos já tinha esse sistema um pouco de unificação da jurisprudência, mas nem tanto, né? E hoje, assim, ver que é complicado você falar para um cliente uma coisa, porque você vai num tribunal, uma câmara decide de um jeito, outra câmara de outro. E como que você lida com essa situação com o cliente, né? Para passar para ele uma postura do que você acha que pode ser ou não. Você tem alguma dificuldade nisso? Então, eu não sei se você tá percebendo daí, mas eu tô suando, suando, porque eu tô muito nervosa. Então, Você está ótimo. obrigada, mas eu tô suando. Então, eu sempre coloco para o cliente as chances, as possibilidades. Eu nunca garanto para ele. E eu não gosto do termo isso é causa-ganha. Por mais que eu acho que tem possibilidade de uma procedência ali, nunca, nunca, nunca saiu da minha boca isso é causa-ganha. Não. Sempre coloco para ele o que pode acontecer. Eu sempre acho que, olha, 50%. 50% sim, 50% não. Tá? Vou batalhar por você, vou defender seus interesses, mas eu não posso garantir que vai dar certo. Eu vou tentar, vou fazer Com de tudo para certeza. isso, vou dar o meu Até melhor, mesmo, mas é, não posso garantir. até mesmo porque essa é a postura adequada, até de acordo com o nosso código de ética, né? Sim, sim, com certeza, com Você não pode certeza. prometer resultado para o cliente, né? Sim, sim, sem E dúvidas. o Dr. Klaus perguntou aqui se você já viveu alguma situação engraçada na advocacia. Tive, tive. Engraçado assim, em relação à simplicidade das pessoas, né? Uma vez eu atendi uma senhorinha e ela morava muito longe, mas muito longe. Acho que ela pegava 2 ônibus para chegar até o escritório. E ela era bem senhorinha. E aí eu falei para ela, falei, olha, eu preciso de um documento, mas é só o número do documento, eu não vou precisar do documento em si. Então a senhora pode me ligar, não precisa vir até aqui. A senhora, chegando na sua casa, a senhora pode me ligar e passar o número do documento. E aí ela falou, ai, mas hoje eu não vou conseguir passar, porque eu tenho que fazer um monte de coisa ainda. Pode ser amanhã? Claro, pode ser amanhã, sem problema. No dia seguinte, ela me liga no escritório. E um barulho que tava, um barulho, eu não conseguia ouvi-la. E eu falo, ai, dá pra senhora falar mais alto, eu não tô te ouvindo. Ela, ai, é que tá muito barulho aqui, tá passando muito carro. Aí eu falei pra ela, onde a senhora tá? A senhora não tá em casa? Não, eu tô aqui na praça, perto do seu escritório. Aí eu falei, mas então por que a senhora não desce aqui, trazer o documento? Porque a senhora falou que não era para eu ir aí, a senhora falou que era para eu ligar de casa para passar o documento, sabe? Assim, a simplicidade dela. Então, na verdade, eu falei para ela que ela não precisava voltar até o escritório por ser longe, por depender de ônibus. E ela entendeu que eu falei para ela não ir ao escritório, que eu não queria que ela fosse ao escritório. Então, ela me ligou da praça, do lado do escritório, sabe? Tadinha. Outra, outra vez eu fui para uma audiência, essa eu fiquei com vergonha depois. Eu fui para audiência e quando eu cheguei no fórum, eu entrei, tem uns banquinhos ali antes de subir a escada. E tinha uma mulher que ela sorriu muito, assim, uma mulher toda maquiada, assim, parecia que ela estava maquiada para a festa junina. Aí, a hora que eu entrei, ela sorriu para mim. E eu sorri para ela e pensei, nossa, que mulher simpática. Boa tarde. E subi. Tava indo para audiência. Subi. Subi tudo, tá? Nos chamaram.
entrei e aí a conciliadora, ela era conciliação. A conciliadora falou, doutora, sua cliente? Eu falei, não sei, ela não chegou ainda. Ela não chegou ainda. Estranho, eu falei com ela agora à tarde, ela confirmou que viria, mas ela não chegou. Aí o ex-marido falou assim pra mim, doutora, eu encontrei com ela lá embaixo, inclusive a cumprimentei, a gente conversou um pouquinho. Eu falei, lá embaixo? Ele, ali, no pé da escada. E aí eu pensei, é a mulher maquiada de festa junina. Por isso que ela me cumprimentou, porque ela me conhecia. Eu era advogada dela. Aí eu pedi licença, desci, realmente era ela. E aí eu falei, ai, desculpa, me confundi e tal. E aí nós subimos pra audiência. Mas o mais bacana foi o ex-marido, né? Porque ele podia ter ficado quieto, tipo, não vou falar que ela tá aí, né? Não, mas ele falou, não, encontrei com ela lá embaixo, tudo. Mas tinha alguma razão específica para ela ir daquele jeito? Acho que ela foi pra impressionar o ex-marido, né? Era divórcio. Eu acho que foi isso. Essa é boa. Ai, ai. E como já estamos chegando ao final, gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem final para os advogados, para aqueles que estão iniciando, e uma mensagem de ânimo para eles não desanimarem. Quero sim. Persistência. Eu acho que essa é a palavra. Persistência. Persista. Tá difícil? Tá pensando em desistir? Persista. Não tá entrando dinheiro? Não tem cliente? Persista. Persistência é tudo. As coisas acontecem. Demora? Demora. Não é fácil? Não é fácil. Mas acontecem, as coisas vão acontecendo. Tudo tem o tempo certo, sabe? Eu acho que no início é difícil para todo mundo. Mas as coisas acontecem. Então tenha persistência. Não desista. Seja firme naquilo. É um objetivo? É um propósito de vida? É um sonho? É. Então persista. É isso. Que legal. Muito obrigada. É isso mesmo. Eu que agradeço. Muito obrigada, então. Espero que você volte mais vezes aqui fazer lives com a gente. Obrigada, será um prazer. A próxima, quem sabe, pode ser sobre direito de família, né? Sim, por que não? Sim. Com certeza. E muito obrigada mesmo pela sua participação. Adorei muito, viu? Eu que agradeço pelo convite. Parabenizo a comissão excelente. A iniciativa de vocês, super bacana. Adorei a ideia de entrevistar os advogados. Eu acho super bacana mesmo, adorei. Parabéns. Muito obrigada. Então, agradecemos aí em nome da comissão e aguardamos uma próxima aí. Boa noite, obrigada, doutora. Malu. Um beijo. Obrigada. Beijão. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.